tá bem? É isso. Meus irmãos, abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Os irmãos sabem que nós estamos no tema, qual é o tema do ano? Devoção. Então, nós estamos numa série de mensagens sobre esse tema, sobre devoção, e hoje quero falar sobre Lucas, capítulo 10, versículo 38 até o versículo 42. Então, abra a tua Bíblia para nós lermos juntos. O Rodrigo vai me ajudar. Abre a tua Bíblia de papel ou a tua Bíblia eletrônica. Sejam bem-vindos, queridos. A casa é vossa. Vamos ler? Ora, aconteceu que, indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada, perturbada com muitas coisas. Muitas coisas. Olha o versículo 42, que interessante. Mas uma coisa só é necessária. Quantas? Uma. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada ou tomada. Esse texto é o nosso texto do ano. E hoje eu desejo ministrar essa palavra no teu coração. E desafio também a ler todo o capítulo 10 de Lucas, porque traz aqui um propósito. Em Lucas capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 37, Jesus ele envia os seus discípulos em missão. Jesus ensina sobre dependência, ele ensina sobre a alegria de servir. Jesus ele fala sobre o maior mandamento, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, como também o próximo, viver esse amor na prática. Ele falou sobre a parábola do bom samaritano, onde a misericórdia define quem é o verdadeiro próximo. Esse é o propósito do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 37. Então, ele mostra que o verdadeiro discípulo de Jesus é enviado para anunciar o reino de Deus e a viver o amor prático ao próximo. Então, Jesus é em missão com os seus discípulos, anunciando o reino de Deus, vivendo o amor, não somente na teoria, mas na prática, como o bom samaritano. Isso foi Jesus, o nosso mestre. Mas hoje eu quero ministrar com os irmãos a partir do versículo 38. E veja o propósito do versículo 38 até o versículo 42, que diz que o propósito é ensinar que ouvir Jesus e priorizar sua presença é mais importante do que as ocupações e preocupações do serviço. O que me chama a atenção aí é a sua presença. Foi exatamente o que a nossa equipa de louvor ministrou aqui hoje. Falou sobre a presença de Deus. A presença de Deus
vale muito para nós. Eu estava aqui orando, falei, Senhor, precisamos da tua presença nesse ambiente. A presença de Deus no ambiente faz a diferença. E nós oramos para que o Senhor venha realmente tocar os nossos corações. Então, a partir do versículo 38, eu vejo esse propósito, né, de levar as pessoas a priorizar a presença de Deus. Por quê? Priorizar a presença de Deus. Porque nós estamos a viver num mundo muito agitado, perturbado. O mundo está complicado, onde existem muitas preocupações, ocupações, muito trabalho e pouco tempo em relação a Deus. As pessoas hoje dificilmente param para ler a Bíblia ou para ter um tempo devocional com Deus. Hoje as pessoas estão ansiosas, né, a trabalhar, e esquece da presença de Deus, esquece de priorizar o reino de Deus, esquece de realmente estar na presença de Deus. Então, as ocupações, as preocupações da vida têm ocupado esse lugar que pertence a Deus. Esse lugar que pertence a Deus está sendo ocupado pelas nossas atividades. Muito trabalho, muito serviço, ou seja, a vida está corrida. E quando resolvemos parar, paramos uma vez por semana e falamos, hoje é sábado, tem culto. Hoje é domingo, tem culto, tem igreja, ok? Então, nós passamos a viver nessa rotina. Passamos a viver dessa maneira. E a igreja é muito mais do que isso. Ok? Eu não posso esperar chegar no sábado à noite para receber a presença de Deus aqui no culto. Não. Eu preciso parar e pensar que eu também posso receber a presença de Deus, ou a presença de Deus já está comigo, seja na minha casa, seja no trabalho, seja na universidade, seja onde eu for, Deus está comigo. Eu sou o templo do Senhor. Eu sou a morada de Deus. Deus está conosco. Amém, queridos? Então, o primeiro ponto que eu quero ministrar aqui, baseado nesse texto, para os irmãos, é Jesus em missão com os seus discípulos. Jesus em missão com os seus discípulos. Deus está em missão. Jesus está em missão até hoje. Ok? Deus está a trabalhar e a igreja juntamente com Ele. Jesus está em missão e eu também estou em missão com Ele. Olha que interessante o texto que nós lemos. Jesus em missão com os seus discípulos. Jesus, ele entrou numa aldeia. Muito bem. Primeiro, Jesus entrou numa aldeia. Depois, Jesus entrou na casa de Marta, onde também estava Maria. Mas Jesus já não foi diretamente na casa de Marta. Ao ler o texto, Jesus, ele entrou numa aldeia. Olha que interessante. A aldeia é um espaço público, aberto, onde todos o podiam ver e ouvir. Pensa aí na aldeia das Taipas. Jesus, ele é conhecido na aldeia das Taipas, sim ou não? Sim ou não? Sim, claro. Se você para qualquer pessoa aí, se você falar de Jesus, já ouvi, já fui na missa, o padre me ensinou, já li alguma coisa. Jesus entra na aldeia, num espaço público, aberto, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, casa. Casa é um espaço privado, íntimo, de relacionamento, devoção e comunhão. Não é qualquer pessoa que entra na tua casa. Verdade ou é mentira? Por quê?
É um espaço privado. Eu só posso ir na casa da Silvia quando ela me convida. Às vezes eu me convido. Só que como ela gosta de mim, ela fala, pode vir, pastor. Ok? Mas eu não posso chegar ali e falar, cheguei. Não, não é assim. Porque é um lugar privado, íntimo, um lugar de relacionamento. Quando eu convido alguém para ir na minha casa, eu gosto de oferecer um bom café, uma boa comida, um lugar gostoso, porque é um lugar especial, é um lugar de relacionamento. Muito bem, não basta Jesus ser conhecido fora, no ministério, na religião, e Jesus ele é conhecido fora, pela religião. Lá fora, a história de Jesus, ela é conhecida. Ela é conhecida. Só que a história de Jesus não muda muita coisa na vida de uma pessoa. Porque muitos estão numa vida perdida, mas conhecem a história de Jesus. Já ouviu falar de Jesus. Não basta Jesus ser conhecido fora. Ele deseja ser recebido dentro. Na onde, pastor? No lar e no coração. É isso que Jesus quer. Vou repetir. Não basta Jesus ser conhecido fora. Ele deseja ser recebido dentro, no lar e no coração. Porque na aldeia, ele pode ser conhecido como Deus e Cristo. A religião faz muito bem isso. Só que na casa, ele é conhecido como irmão e amigo, é família. Isso faz toda a diferença. Lá fora, ele é conhecido como Cristo, alguém que veio e morreu para salvar o homem. Mas nem todos reconhecem isso. Mas quando eu convido Cristo para entrar na minha casa, para ter um relacionamento comigo, eu estou a receber dentro da minha casa um irmão, um amigo, porque Jesus é o nosso irmão mais velho, e Jesus é o nosso amigo, e só entra dentro da nossa casa quem é amigo, e quem eu quero ter um relacionamento. Verdade? Sim ou não? Lá fora como conhecido, aqui dentro como família. E Jesus convida as pessoas para serem família, para participar do reino e dessa família. Jesus, ele passa pela aldeia. Jesus passa pela aldeia com o propósito de entrar, meu irmão, na tua casa. Vou repetir. Jesus, ele passa pela aldeia das taipas com o propósito de entrar na tua casa. Jesus, ele quer entrar na tua casa. Esse é o propósito de Jesus. Esse é o propósito de Jesus. Jesus não pode ficar do lado de fora, na aldeia. Ele quer entrar dentro da minha casa. Ele quer entrar dentro da minha família. Ele quer ter relacionamento comigo. Ele quer transformar a minha vida, quer transformar o meu casamento, Ele quer transformar a vida dos meus filhos. Jesus faz a diferença quando Ele entra na minha casa. Quando Ele entra na minha casa, faz toda a diferença. Amém, igreja? O segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos, na verdade é uma oração. Convido a igreja a fazer essa oração comigo. Estava a pensar nessa palavra e pensei, vou convidar a igreja para fazer essa oração comigo nesta noite. Qual é a oração? Vem, Jesus, entra na minha casa. Estou cansado de entretenimento. Quero que a minha vida seja a tua habitação. E eu quero convidar os irmãos para fazer essa oração comigo em nome de Jesus. Será que você pode fazer essa oração comigo hoje?
Será que você pode abrir a sua boca e declarar essa palavra bem forte nesta noite, fazer essa oração como igreja, desejando Cristo dentro da sua casa, sim ou não? Amém? Então vamos lá, 1, 2, 3. Não, para aí, parou. Não é só a Jade que sentiu aqui o peso, não. Agora. Amém? Oração forte, irmão. Vamos lá? 1, 2, 3. Vem, Jesus. Entra na minha casa. Senhor, estou cansado de entretenimento. Quero que a minha vida seja a tua habitação. Essa é a oração que nós devemos fazer hoje, amanhã e todos os dias. Todos os dias. Vem, Senhor, entra na minha casa. Estou cansado de muitas coisas que não transforma, não muda. É só entretenimento, é só historinha. Eu quero que o Senhor entre na minha vida e muda a minha história. Muda a minha família. Cura. Liberta, restaura aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Porque é isso que Deus quer fazer. É isso que Jesus deseja fazer. Muitos, olha, presta atenção, muitos pedem as bênçãos. Vêm para a igreja por causa das bênçãos. Mas nós queremos a presença do Senhor. Quem deseja a presença do Senhor aqui nessa noite? Nós queremos a presença do Senhor. Não apenas uma visita ao sábado, ao domingo. Imagina, pastor Bernardo, Jesus visitando a sua casa só no sábado. Imagina. Imagina, irmão Tony, Jesus a visitar a sua casa só no domingo. E aí? Vai dar certo? Não. Queremos, irmãos, presta atenção, queremos a bagagem do céu e nunca sair da sua presença. Queremos o reino de Deus sobre a nossa casa. Queremos o poder de Cristo sobre a nossa casa. A minha casa é tua, você pode dizer assim hoje, a minha casa é tua, o trono do nosso coração é teu, a minha casa está pronta. Olha, outra oração aqui, repete comigo, fala assim, a minha casa está pronta, a mesa está posta, os meus filhos estão preparados. Agora você diz assim, ó, podes entrar, Jesus, podes entrar, aleluia, podes entrar, Senhor. Está tudo pronto, a mesa está pronta, os meus filhos estão preparados, a minha esposa está preparada, podes entrar, Jesus, a casa é tua, quem reina nessa casa é o Senhor. Portanto, essa é a oração que nós devemos fazer. Mas ainda, irmãos, tem um terceiro ponto no texto. O terceiro ponto é justamente o tema. A devoção começa dentro de casa. Por quê? A devoção começa dentro de casa. Porque é um ambiente onde Deus quer manifestar a sua presença. Por que essa ideia de estar na igreja uma vez por semana e quando eu estiver lá, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar junto com o pastor? Não é uma ideia muito fraca, uma proposta muito fraca? Agora, fazer do teu lar a casa de Deus é o propósito que Jesus quer. Fazer daquele lugar de relacionamento, Janaína, lugar de família, fazer daquele lugar especial a casa de Deus é o propósito que Jesus quer. É isso que Ele quer. Fazer do meu lar um ambiente gostoso, um ambiente maravilhoso, um ambiente de presença, um ambiente de cura, um ambiente que eu posso abençoar minha esposa me abençoar, eu posso abençoar minha filha, onde existe prosperidade, onde existe paz, onde nós podemos orar ali, fazer o nosso culto, podemos sentir a presença de Deus. Olha, essa é a proposta, é esse ambiente que
que Deus quer. Agora, ao contrário disso, imagina uma casa onde tem brigas, confusões, problemas, só enfermidade, só divórcio, filhos desobedientes, aquela casa com aquele peso, trevas. Jesus, ele quer entrar nessa casa para transformar essa casa em um ambiente de paz, de amor. Porque nessa casa ninguém tem paz. Nessa casa não tem a presença de Deus. Essa casa não tem salvação. E, portanto, eu digo, a devoção não começa na igreja. A devoção começa em casa. Eu oro lá em casa e venho para a igreja para celebrar Jesus, para orar. Mas o meu culto começa em casa. O meu testemunho começa em casa. A minha vida com Cristo começa em casa. Lá em casa começa. A minha devoção começa com Ele lá em casa. Eu respeitando a minha esposa, eu respeitando a minha filha, eu dando testemunho para os meus vizinhos, eu sendo crente de verdade, eu sendo um homem justo. A devoção começa dentro de casa, porque ser crente aqui na igreja é fácil. Sim ou não? É fácil. Mas lá dentro de casa é mais difícil. Porque você é provado a perdoar, a abraçar, a direcionar. Não é suficiente Jesus passar pela nossa aldeia. É preciso convidá-lo a entrar dentro de casa. E, portanto, eu faço o desafio para os irmãos, nesta noite, convida Jesus todos os dias a entrar dentro da sua casa. Convida Jesus todos os dias a transformar a sua casa em um ambiente de glória, e um ambiente de transformação, de cura e de libertação. A Bíblia diz que Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que assentada aos pés de quem? Do Senhor Jesus, ouvia o seu ensino. E isso aconteceu dentro da casa. Não aconteceu fora na aldeia, aconteceu dentro. Agora tem uma pergunta para a igreja. O que foi que Maria percebeu? Que Marta não conseguiu perceber para responder à necessidade do mestre? Hein? Tem alguém que deseja responder? O que Maria percebeu que Marta não conseguiu perceber? Porque muitos olham para Marta, né? E até falam mal dela. Estou aqui para falar mal de Marta. Porque Maria realmente, ela entendeu o propósito. E eu fiquei a pensar hoje, né? Muitas pessoas têm sede de servir, tem muitas pessoas que querem trabalhar, tem muitas pessoas que querem produzir, quer dar muito fruto, quer fazer, quer aquela agitação total. E às vezes Jesus não quer isso. Não quer isso. Seu coração talvez está muito agitado, talvez você está muito ansiosa, muito inquieta, muito ocupada. Às vezes não é isso que Jesus quer. Então Maria entendeu. Marta não entendeu. Mas Marta não estava a fazer nada de errado. Mas Maria entendeu naquele momento o que Jesus queria dela. Marta não estava errada em servir o mestre. Até porque o serviço é importante e revela um coração disposto. Servir é importante. No entanto, naquele momento, Jesus ele desejava algo mais profundo. Talvez é isso que ele quer de você hoje aqui.
Talvez Ele está querendo isso, algo mais profundo da tua vida, que é a devoção. Que é a devoção. A devoção faz você esquecer das suas atividades, como prioridade. Das atividades. Por quê, pastor? Porque devoção é intimidade. Repete comigo e fala, devoção é intimidade. É partilhar a mesma mesa e o mesmo pão. É sentar-se aos pés de Jesus e ouvi-lo e priorizar a sua presença. É isso. No meio de uma agitação, no meio de uma casa com muito serviço a fazer, tinha ali uma mulher que entendeu o propósito. Estar aos pés de Jesus é melhor. Ouvir a palavra de Jesus é melhor. Receber a orientação do mestre é melhor. E aqui eu entendo porque muitas pessoas não conseguem ter o discernimento espiritual. Não conseguem, estão perdidas. São crentes, são salvas. Estão na igreja, conhecem a Bíblia, mas estão perdidas. Não têm um direcionamento, não sabem o que fazer. Por quê? Envolvida em muitas atividades, faz tudo ao mesmo tempo. Jesus está do lado e não consegue ouvir a voz de Jesus. Jesus está junto, não consegue perceber a presença dele. Jesus está ali apontando, ó, esse é o caminho, esse é o caminho. E ele está ali, está tudo perdido, não sabe o que fazer. Agora o que eu faço? E Jesus está ali pertinho. Muitas atividades, está muito envolvida, muita ansiedade, muito problema, porque não entendeu. Para você ouvir a voz do Espírito Santo, para você ouvir a voz de Jesus, você precisa parar, você precisa sentar aos pés dele, você precisa prestar atenção naquilo que ele está a trazer para ti, porque ele quer revelar coisas profundas para a tua vida, ele quer curar as tuas feridas, ele quer sarar o teu casamento, ele quer transformar a sua vida, ele quer fazer algo novo em ti, mas você precisa parar. Nessa agitação, você não vai conseguir, vai ficar mais doente, mais cansado, mais deprimido, né? Vai indo dia após dia, daqui a pouco, sem você pensar, você está longe dele, longe da comunidade, porque nós pregamos esses dias que é a comunidade, é a comunhão que nos transforma. Quando você pensa, você está fora, você está lá na aldeia, você está como aquela pessoa que já ouviu falar de Jesus, que já ouviu falar que ele veio, porque o Pai mandou, morreu na cruz para salvar o homem do pecado, mas você não tem nenhuma comunhão mais com ele, porque conhecer a história de Jesus é uma coisa, agora estar com ele, aos pés dele, e ouvindo a voz dele, é diferente, e é isso que ele quer fazer, que você esteja aos pés dele, a ouvi-lo, porque ele deseja ministrar profundamente o seu coração. Somos chamados para quê? Acho que é o último slide, Rodrigo. Somos chamados para quê? Hein, irmãos, repete comigo lá, 1, 2, 3. Somos a viver. Hein? Você está a viver essa frase? Somos chamados a viver o quê? Com o coração de Maria, no mundo, o mundo de Marta. Nós estamos a viver no mundo de Marta. Esse mundo aí agitado, Abraão, esse mundo aí perturbado, é uma guerra, questão de trabalho, é um sofrimento, é guerra para todos os lados, é o mundo de Marta, mas nesse mundo de Marta, Jesus se manifesta e pede para a sua igreja assentar aos pés dele, porque ele é o Senhor e deseja ministrar a sua igreja, deseja ministrar a sua vida. Você já teve essa experiência
viver aquela perturbação, aquela tempestade, né? Mas estou em paz, pastor, estou tranquilo, né? Mas está pegando fogo lá fora. Estou em paz. Por quê? Eu estou aos pés de Jesus. E ninguém vai me tirar dos pés de Jesus. Quem segue esta palavra vence todas as dificuldades da vida. E Jesus está a te chamar hoje para você estar aos pés dele. Aleluia. Que você possa descansar aos pés do Mestre. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha luta, o senhor não conhece o meu sofrimento. Não, mas ele conhece. O senhor não conhece a minha dor. Não, eu não conheço a dor. Tu tens dor, eu também tenho. Você sofre em algumas áreas, eu também sofro, né? O que nós devemos fazer? Vamos aos pés dele. Vamos aos pés dele, vamos conversar com ele, porque certamente ele tem algo a falar ao nosso coração. Você pode dizer amém? Então, podemos estar ativos no serviço, sim. Podemos estar ativos nesse mundo, mas enraizados na intimidade com o Mestre. A prioridade de Jesus não é a atividade, nem a agitação do fazer, mas o coração que escolhe estar com Ele. Esse é o avivamento que eu creio. O avivamento não vem através de atividades, o avivamento não vem através de agitação, o avivamento não vem através de barulhos, pode ter tudo isso, mas o avivamento vem quando existe um coração que escolhe estar com Ele. Acho que na Dinamarca está tendo um avivamento de jovens. Ouviu? Alguém ouviu isso? É verdade? Do quem? Pastor Bernardo, é isso? Dinamarca está tendo um avivamento grande de jovens. Os pastores não estão indo lá buscar os jovens. Não tem nenhum missionário correndo atrás dos jovens. O que está acontecendo lá? É eles que estão vindo, é eles que estão vindo com sede do Evangelho, sede de Jesus, sede de palavra, sede de orar, sede de buscar. Irmãos, é isso que esta palavra possa tocar profundamente no nosso coração e que haja essa sede no meu coração de buscá-lo, de estar aos pés dele todos os dias. É esse avivamento que eu creio que virá sobre Portugal, em nome de Jesus. Você pode levantar as mãos assim? Fala, é esse avivamento que virá sobre essa terra, é esse avivamento que vai começar onde? Vai começar onde? Não, na sua casa. Isso mesmo, vai ser esse avivamento. Fala, esse avivamento vai acontecer, vai começar dentro do meu lar, dentro da minha casa, em nome de Jesus. Você vai ter um casamento melhor, os seus filhos serão melhores, as portas se abrirão para você, Deus guardará a sua casa das enfermidades, Deus protegerá os seus filhos, nada faltará sobre a sua mesa. Creia no nome de Jesus. Ainda que existem profecias lá fora que diz que vai acabar com tudo, mas a igreja estará debaixo do sangue de Jesus, debaixo da promessa de Cristo e da verdade do Evangelho. Creia. Por quê? Por que isso, pastor? Porque Jesus está na minha casa e eu estou aos pés de Jesus. E é Ele que me sustenta, é Ele que me fortalece, né? Quantas vezes você, né, se prostrou aos pés de Jesus e fala, hoje eu desisto, hoje eu largo mão, hoje vai acabar com tudo. Mas quando você chega ali
A palavra dele te consola, a palavra dele te liberta, ele te levanta, aleluia, a dor sai, aquele sofrimento sai, e de repente você vem com aquela força, com aquela energia. O que aconteceu? É a graça dele sobre a nossa vida, é o poder dele sustentando a nossa vida. Então creia que a sua vida não saiu do controle de Deus. Deus está no controle da tua vida, no controle da tua casa, Ele está a guiar sua vida todos os dias. E esta é a palavra de Deus para você. Em um mundo de agitação, você para e descansa aos pés dEle, porque é Ele que trabalha por ti, Ele que sustenta a tua vida. Agora, o serviço certo flui de um coração rendido, e não o contrário. Não é atividade depois devoção. Não é o trabalho depois devoção. Não é muita atividade depois devoção. Não, é devoção e depois vem o serviço. É devoção e depois atividade. É isso que nós precisamos trazer para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Ok? Você pode trabalhar, você pode ser próspero, você pode ser rico, você pode ter muitas coisas boas sobre a sua vida, mas se você esquecer a devoção lá dentro da tua casa, nada disso vai trazer alegria eterna para você. Mas se você traz a devoção, prioriza a presença de Deus a partir da sua casa, as demais coisas serão consequências, porque o que basta para nós é a presença dEle. E hoje nós chamamos a presença dEle aos nossos corações uma vez mais. Você pode dizer amém por isso? Amém? Vamos orar? Eu quero orar por ti, quero orar pela tua casa, quero orar pela tua família.